Ora, muito boa noite. Já chegamos para levar até si os principais momentos que marcaram os últimos dias aqui na Assembleia Nacional. A Lei dos Feriados Nacionais, Locais e Datas de Celebração Nacional voltou ao Parlamento. O texto de iniciativa do Executivo foi hoje discutido na Generalidade. A propósito, fomos à rua perceber que visão tem o cidadão sobre esta proposta de lei. Datas, feriados e locais de comemoração que marcaram a história de África, em especial de Angola, carecem de maior importância. O Parlamento angolano aprecia a proposta de lei de alteração à Lei dos Feriados Nacionais, Locais e Datas de Celebração Nacional, de forma a enquadrar estas referências que não constam da lei vigente, tais como os dias 15 de janeiro, Dia do Antigo Combatente e Veterano da Pátria, e o dia 23 de março, Dia da Batalha do Cuito Cuanaval. Os nossos cidadãos falaram sobre a importância desta proposta de lei. Existem várias datas importantes. O dia 25 de março, né, que é uma data muito importante, é comemorativa, mas não é feriado. E temos também o 14 de abril, acho eu, que é a data da juventude. Dizem assim, data da juventude angolana, que é comemorativa, mas não é feriado. E, portanto, são datas muito importantes. Mas a mais relevante dentre elas, eu vou citar que é o dia 4 de janeiro, né, que dá início, acho que dá início à batalha da libertação para o povo angolano. A data que é considerada como data de celebração nacional, que deveria ser feriado, primeiro, o 1 de junho, que é o Dia Internacional da Criança, e, na minha opinião, também tem um conhecimento que só Angola é que não comemora como feriado, faz como data de celebração nacional. Todos os outros países a nível mundial celebram como feriado nacional. E isso por quê? É complicado, num dia como 1 de junho, as crianças festejarem sozinhos, sem os seus pais estarem presentes. A outra é o 23 de março, que é a data em homenagem aos combatentes do Cuito Cuanaval. Também seria uma boa data, porque esses guerrilheiros combateram, que até hoje, se hoje temos 16 anos de paz, graças a esses guerrilheiros que combateram em 88 no Cuito Cuanaval. Então é uma batalha muito importante que nunca devemos ter esquecido. Eu sugiro, não é, a data do 27 de maio e da Batalha do Cuito Cuanaval. Não é? Isto porque em consideração aos nossos irmãos angolanos e não só, que perderam a vida em prol da pátria. Então, a Batalha do Cuito Cuanaval não devia deixar de ser um feriado nacional. A Baixa de Caçães, não é? Acho que é uma data que os angolanos também devem recordar-se do massacre que houve. Para além da Baixa de Caçães, tem a data de 27 de maio, não é? Que também muitos angolanos perderam a vida neste dia. Tudo em prol dessa paz que nós temos hoje. Dia 1 da criança, né? Criança Nacional. Acho que é uma data que engloba normalmente a nível nacional, não só nacional e internacional, uma data muito especial para que os pais estejam num dia especial com os filhos. Vendo que muitos dos pais têm o dia todo carregado de serviço, chegam para casa tarde, não têm muito tempo para estarem com as crianças. E um dia como esse é um dia mais propício para os pais poderem dar o carinho e o conforto que falta durante talvez a semana toda. Falar de final de semana também é um final de semana enrolado. É um final de semana que ele tem que precaver já, fazer aquilo que não fez durante a semana, ir para aqui e para ali. Então nesse dia resta também pouco tempo para estar com os filhos. Primeiro, dia 14 de abril, que é o Dia de Juventude Angolana, visto que a juventude é o futuro da nação, este dia merece ser comemorado e também considerado como feriado a nível nacional. E também de frisar o dia 14 de junho, o mês em curso, que é o Dia Internacional de Dador de Sangue, visto que o sangue é um líquido precioso e importante no corpo humano, ocupa um papel preponderante. A proposta de lei dos feriados nacionais, aprovada hoje na Generalidade, segue agora para sua apreciação na especialidade pelas comissões de trabalho em razão da matéria.
As comemorações dos feriados nacionais visam reforçar o sentido do patriotismo, mantendo viva a importância dos factos históricos relacionados com a efeméride, de forma a transmiti-los às gerações vindouras. Já estão em Luanda as 12 delegações que vão participar da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Será aqui no Salão Nobre da sede do Palácio da Assembleia Nacional que os representantes dos países da região irão discutir, entre outros, assuntos ligados à transformação do Fórum em Parlamento. A nossa equipa de reportagem ouviu os deputados e as suas expectativas à volta deste evento que se realiza pela 3ª vez em Angola. Neste mês de junho, a Assembleia Nacional acolhe a 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar para o Desenvolvimento da África Austral. Num período de 12 dias, os parlamentares vão discutir e apontar as melhores práticas para ajudar os governos da região a promoverem a inclusão das mesmas nas economias dos seus países, tendo em conta a aposta no desenvolvimento económico e social da SADC. As expectativas são muitas, na medida em que se aproxima a cerimónia de abertura oficial do evento, que reúne 12 países membros desta Organização Interparlamentar Regional Africana. A expectativa é grande para ver se futuramente possamos consolidar um parlamento regional da SADC, a exemplo da União Europeia, o Parlamento Europeu. No entanto, pensamos nós que isto é fundamental. Estamos aqui, o grupo parlamentar está a trabalhar afincadamente e os deputados também que vão participar nessa sessão estão todos preparados para prestar a sua contribuição para o êxito deste certame. Estamos num momento em que queremos relançar o país com relações econômicas regionais e internacionais e vamos estar aqui à SADC para podermos, então, a nível do Parlamento, traçarmos as estratégias para podermos avançar. A África precisa de crescer, precisamos de melhorar as condições de vida da nossa população e o Parlamento, como o órgão que trata da legislação, estamos aqui como representantes do povo para fazermos chegar as nossas preocupações e, a nível da região, haver uma maior reintegração regional. Pensamos que a nossa participação aqui visa mais fortalecer as nossas relações e que é esse o objetivo afinal do nosso Parlamento. E pensamos que vamos ver a possibilidade de levarmos avante a nossa organização. Esta é uma matéria que nós estamos a discutir. Sempre que estamos juntos falamos dessa questão, encontrar formas de acelerar a transformação do Fórum Parlamentar da SADC num Parlamento Regional. Portanto, é uma matéria que está dos nossos corações em ver realizada. E para que tudo aconteça, há toda uma equipa que trabalha para garantir o sucesso da atividade. Nós mostramos agora algumas imagens daqueles que foram os trabalhos preparatórios que antecederam a 43ª Assembleia Plenária da SADC. A preparação da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC mobilizou e continua a mobilizar os funcionários de todas as unidades orgânicas da Secretaria-Geral do Parlamento. Enquanto redator, caso seja solicitado para dar os meus préstimos, estarei disponível para assim fazê-lo. O Palácio da Assembleia Nacional dá as boas-vindas e oferece aos delegados e aos distintos convidados as condições necessárias. Para que o evento chegue com a rapidez necessária ao cidadão, os profissionais da comunicação social não poupam esforços. Haverá trabalhos de direito que transmitiremos para todo o país. Por parte deste destacamento dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros e da Guarda Honorífica, a palavra de ordem no asseguramento deste magno evento interparlamentar da região austral do nosso continente é prontidão. Concernente o estado de prontidão das forças da Guarda Honorífica, encontra-se a 10/10, visto que os preparativos começaram dia 12, até a data presente, os efetivos encontram-se prontos para a prestação de honras nesse órgão de soberania do Estado. Os primeiros socorros estão cautelados no posto médico do Palácio da Assembleia Nacional. Então, logo tivemos conhecimento da programação, criamos as condições, temos médico permanente para atendimento durante a conferência, desde o início até o seu término, tem pessoal de enfermagem preparado, temos uma ambulância com as condições criadas para atendimento e evacuação, caso seja necessário.
hoje na rubrica A Voz do Cidadão vamos dar respostas a esta questão. Sabem quem é o Presidente da Assembleia Nacional? Não sei. Fernando da Piedade dos Santos Nando. Sei, o camarada Nando. Eu conheço, sim. Nome me passa. Fernando de Piedade Nando. Senhor Sua Excelência Fernando da Piedade dos Santos. Ele tem o direito de fiscalizar a ordem lá, manter a ordem e a tranquilidade lá dentro do Parlamento. Os trabalhos que ele faz em função da Assembleia é para coordenar as atividades relacionadas às leis do povo. O presidente da Assembleia, o trabalho é coordenar as atividades da Assembleia. Depois de ouvirmos o cidadão, convidamos o deputado José Miúdo, primeiro secretário da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, para dissipar as dúvidas. O número 1 do artigo 38 refere que o presidente da Assembleia Nacional é o deputado que preside o plenário, representa a Assembleia Nacional, vela pela salvaguarda e sua dignidade e dirige e coordena as suas reuniões ou as suas atividades, bem como também exerce autoridade sobre todos os funcionários parlamentares. Já o artigo 39 do Regimento, no seu número 1, refere-se que o Presidente da Assembleia Nacional é eleito pelo plenário. E a seguir vamos falar dos procedimentos para a eleição do Presidente da Assembleia Nacional. Como é que surge a candidatura a cargo do Presidente da Assembleia Nacional? O número 2 desse artigo refere-se que a candidatura a cargo do Presidente da Assembleia Nacional deve ser apresentada pelo partido político ou coligação de partido político com a maioria de assentos na Assembleia Nacional, nas eleições acabadas de serem realizadas, e essa candidatura deve ser subscrita por um mínimo de 1/10 e um máximo de 1/5 de deputados do respectivo partido político ou coligação de partidos políticos. Esta candidatura deve ser instruída ou acompanhada das seguintes peças: o currículo vitae, a declaração de aceitação do cargo e 2 fotografias tipo passe. Um passo a seguir, já estamos a nos referir ao conteúdo do número 4 deste mesmo artigo, que é a candidatura ao cargo de Presidente da Assembleia Nacional deve ser apresentada ao Presidente cessante até 5 dias antes da realização da reunião constitutiva da Assembleia Nacional. Assim, só se considera eleito o referido candidato se obtiver a maioria absoluta dos votos dos deputados presentes. Ou seja, a eleição, nesse caso, tem lugar na reunião constitutiva da Assembleia Nacional por voto secreto. Quanto às reuniões plenárias, aquela prevista no artigo 44 do Regimento, esta competência não é mais senão aquela que o Presidente, na qual exerce os seus poderes e a direção, no sentido de organizar melhor as reuniões plenárias. Podemos fazer uma enumeração exemplificativa, tanto citando algumas dessas competências, como elas são tantas, só podemos fazer referência a algumas, que é o caso de convocar e presidir as reuniões plenárias
e outras da Assembleia Nacional, declarar a sua abertura, a sua interrupção, ou seja, a suspensão, bem como tanto o encerramento e dirigir os trabalhos desta mesma reunião. Como é o caso também de o Presidente da Assembleia Nacional, nesta competência, assegurar tanto a ordem dos debates no decorrer da reunião plenária. E, no caso também de o Presidente da Assembleia Nacional autorizar os deputados a usarem da palavra e também, por vezes, para falar nos lugares onde se encontram sentados. Quanto à competência que se refere aos deputados, prevista no artigo 45, aqui podemos dizer exemplificativamente que o Presidente da Assembleia Nacional pode exercer o seu poder na apreciação e decisão das faltas dos deputados às reuniões plenárias, tanto na recepção também das declarações de renúncia de mandato, bem como também, estou a falar exemplificativamente, o Presidente da Assembleia Nacional pode aplicar sanções aos deputados, aquelas previstas tanto no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Relativamente às competências quanto às relações institucionais com outros órgãos, esta não é mais senão uma competência conferida ao Presidente da Assembleia Nacional para, tanto, garantir o melhor relacionamento com os outros órgãos. Como podemos dizer que o Presidente da Assembleia Nacional, dentro dessas competências, tanto, remete ao Presidente da República os diplomas aprovados pela Assembleia Nacional para efeitos da sua promulgação, para efeitos da ratificação ou adesão. O Presidente da Assembleia Nacional também, dentro dessas competências, por exemplo, pode, tanto é a figura, queria dizer, que assegura ou que vela pelo respeito da separação e interdependência de funções com os demais órgãos de soberania, como também o Presidente da Assembleia Nacional assegura a cooperação e colaboração com os poderes executivo e judicial. Estou citando alguns casos, algumas competências que estão inseridas dentro daquelas que nós já estamos a nos referir. Competência quanto à conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. A minha posição é que esta não é verdadeiramente uma competência, mas é a posição do Presidente da Assembleia Nacional quanto à conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. Como sabemos que no artigo 47 do regimento da Assembleia Nacional prevê-se que a conferência dos presidentes dos grupos parlamentares é o órgão de consulta do Presidente da Assembleia Nacional, na qual tanto se aprecia assuntos relativos sobre o regular funcionamento da Assembleia Nacional. O Presidente também recorre a este órgão ou reúne os presidentes dos grupos parlamentares no sentido da apreciação, ou seja, no sentido primeiro da marcação das reuniões plenárias e de apreciação
dos assuntos que ele assim entender melhor, que possam contribuir para o regular e melhor funcionamento da Assembleia Nacional. As atividades que movimentam a Casa das Leis você confere aqui no programa O Parlamento. Da nossa parte é tudo por hoje, mas fica a promessa de voltarmos na próxima quinta-feira na Rádio Nacional de Angola. Nunca é demais relembrar que as reuniões plenárias da Assembleia são públicas. Por isso, as portas desta magna casa estão abertas para si e para todos aqueles que queiram assistir. O Parlamento, mais perto de cada angolano. Boa noite. Thank you.